Olá! Neste vídeo falaremos sobre o lote econômico de compra. Para ter um pouco de contexto, vamos imaginar a seguinte situação. Imaginemos que estamos numa empresa que utiliza como matéria-prima um item não perecível que custa R$ 50 a unidade. E o custo para se fazer um pedido é de R$ 10, ou seja, toda vez que for feito um pedido, gasta-se R$ 10 do pedido. Quantos itens devem ser comprados em cada pedido, sabendo que a empresa necessitará de 252 unidades? Ou seja, a empresa pode fazer pedidos de 1 unidade por vez, de 2, de 5, de 10, de 100 unidades. Então, dependendo de quanto a empresa pede, vou colocar uma tabela aqui. Então, se ela pedir um item por vez, o custo unitário de cada item, qual que vai ser? Vai ser R$ 50 do item, mais R$ 10 do pedido. Então, a gente tem um custo unitário final de R$ 60. Se a empresa pedir 10 itens toda vez que fizer um pedido, ela vai gastar 50, cada item vai custar depois R$ 50. Como o pedido custa R$ 10, esse custo vai ser diluído em 10 unidades. Então, cada unidade vai custar R$ 50 mais o R$ 1 equivalente ao custo do pedido. E se pedir 100 unidades, R$ 50 mais 0,1 mais 10 centavos por unidade. Então, se a gente tivesse um gráfico onde a gente tem no eixo Y o custo unitário e no eixo X a gente tem a quantidade pedida, conforme a gente for aumentando a quantidade em cada pedido, o custo unitário vai decrescendo. Então, com essa situação, a gente tem que quanto maior a quantidade de itens em cada pedido, melhor, porque esse custo do pedido seria diluído em mais itens. Continuando nesse mesmo cenário, e se agora a gente tiver, além dessa situação de um custo de R$ 10 por pedido, exista um custo de estocagem de R$ 6 por item toda vez que for feito um pedido. Então, se a empresa pede 10 itens, ela vai gastar R$ 6 para cada item no estoque. Só que como que a gente vai saber de quanto estoque a empresa tem? Porque ela consome o estoque, ela vai pedir, por exemplo, 10 itens, num dia 10 itens, no outro 9 itens, e assim sucessivamente ela vai consumindo e não vai ter 10 itens sempre no estoque. Então a gente vai calcular, nesse caso, o estoque médio. Como que a gente vai calcular o estoque médio? Se a gente pedisse 10 unidades, no dia seguinte tivesse 9, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, e depois pedir de novo, a gente vai ter períodos que vamos estar acima com 10, 9, 8, e períodos que a gente está abaixo, 4, 3, 2, 1. Então, o estoque médio, a gente vai pegar a quantidade pedida e dividir por 2, vai achar a média que teria esse consumo linear. Então, sabendo isso, que o estoque médio vai ser a quantidade pedida dividido por 2, a gente calcula o seguinte. Se a gente vai calcular três
vertentes de custo. O custo dos itens, a empresa vai pedir 252 itens em qualquer cenário e vai gastar R$50 por item. Então ela vai gastar R$12.600. Só que se ela pedir um item por vez, o estoque médio é meio vezes o custo de R$6. Então o custo de estocagem que ela vai ter vai ser de R$3. Se ela pedir 10 itens toda vez, o estoque médio é R$5. Opa, acabou ligando aqui. Vezes 6. Então são R$30 de estocagem. E se ela pedir todos os itens de uma vez só, 252 itens, o custo de estocagem é o estoque médio é 252 dividido por 2, que dá 126, vezes o custo de estoque, que daria um custo de estocagem de R$758. Porém, se a gente pedir um item por vez, e são 252 itens, a gente vai ter que fazer 252 pedidos, vezes R$10. Se a gente pedir 10 itens por vez, a gente tem que pedir 252 dividido por 10, a quantidade de pedidos, vezes o custo do pedido. E se a gente pedir tudo de uma vez, são 252 itens, vai pedir 252 vezes o custo, vai dar R$10 do custo de pedidos. Então a gente tem 3 componentes de custo: o custo fixo dos pedidos, o custo de estocagem e o custo dos pedidos. Se a gente plotar isso num gráfico, o que a gente vai ter? Que na linha verde a gente tem o custo dos pedidos. Então, conforme a gente vai aumentando a quantidade de itens em cada pedido, esse custo dos pedidos vai diminuindo. Porque a gente vai fazendo menos pedidos, então o custo dos pedidos diminui. Mas o custo de estocagem vai aumentando. Então a gente tem dois fatores, cada um puxando para um lado diferente. E o custo total, somando esses dois fatores, ele tem esse perfil, que ele diminui, estabiliza e depois, com o tempo, ele vai, conforme a gente vai aumentando aqui a quantidade de pedido, ele vai subindo. Então, o que será o lote econômico de compra? O lote econômico de compra, a gente quer encontrar o ponto em que esse custo seja o menor possível, que ele deve estar mais ou menos nessa região. E para achar esse custo, a gente derivaria esse custo total. A fórmula do custo igualaria a zero e acharia a quantidade equivalente para achar o mínimo dessa função. O resultado dessa derivada, a gente tem essa fórmula do lote econômico de compra. Então, como que a gente encontra o lote econômico de compra? A gente vai ter a raiz de 2 vezes a quantidade de itens que serão comprados, vezes o custo do pedido, sobre o custo de estocagem. Então, essa é a fórmula do lote econômico de compra, quando a gente tem envolvidos custo do pedido e custo de estocagem. Então, um exemplo, se a gente tivesse um cenário em que a gente vai ter que comprar 10.000 unidades, o custo do pedido é R$100 e o custo de estocagem é R$1 por unidade, o lote econômico de compra, qual que será? A gente vai ter 2 vezes a quantidade de itens, que são 10.000, vezes o custo do pedido, que são 100, tá bem ruim aqui a apresentação e
coisa para escrever, dividido pelo custo de estocagem, que é R$1, e a gente tira a raiz desse valor, o que dá aproximadamente 448 itens. Vai dar 447 uns quebrados. Bom, algumas referências sobre o assunto e muito obrigado.